Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Programa que está na sua 8ª temporada, tem o objetivo de levar até você discussões, enfrentamentos, debates sobre o mundo jurídico. Este é o foco central deste programa, como sempre faço referência. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de convidados, pautas específicas, tudo relacionado ao mundo jurídico. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a professora Bernadette Schleder dos Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui de novo, do teu lado, do lado da equipe aqui. Coisa boa, né, professora? Coisa boa, é Esse nossa programa, casa, né? É verdade, é a nossa casa e esse programa, eu vou te dizer assim, ó, eu tenho uma imensa alegria de trabalhar com esse programa, porque ele é um braço extensionista do curso de Direito. Exato, exatamente. Não, uma importância bem grande, né? A divulgação das nossas atividades e do mundo jurídico também, né? É verdade. Professora, lançando o livro, professora, é um filho, né? É um filho. Na verdade, é meu segundo filho. Agora, o outro faz tanto tempo que já se foi no tempo, né? Já atingiu a maioridade, já quase, atingiu, já saiu de casa. Exato. Esse é um filho mesmo, porque ele vem de uma necessidade que se teve de escrever sobre esse tema, né, que nos diz tanto para nós, né, e que eu acho que ele tem que ser marcado, que foi a questão da pandemia, né. O que dá para dizer desse período, professora, que agora, claro, é um período que para ti ficou estampado nas palavras, né? Tivesse essa oportunidade de refletir ali naquele momento e tal, e escrever um livro enclausurada, vamos denominar assim. Exatamente. Inclusive eu coloco, são memórias afetivas em tempos de isolamento, né? A pandemia é algo que atingiu a todos nós, eu acho que marcou a nossa geração. E eu, há um tempo, já vinha escrevendo, colaborando com o Diário, né? Com o Diário de Santa Maria. E não teve como fugir do tema, né? Apesar de, quando comecei a trabalhar com eles, a minha proposta era trabalhar mais a questão de direito, especialmente direito às famílias, direito às sucessões, mas nesse momento a gente se envolveu tanto emocionalmente que não tinha como não escrever sobre o tema pandemia. E, na verdade, o que acontece? Ali nós tivemos, assim como o próprio Cristiano aqui e mais nossos colegas, nós tivemos um desafio pela frente, né? Porque nós tivemos que nos reinventar como professores também. E eu acho que esse foi meu maior desafio, essa reinvenção, né? A ter a questão do isolamento, o trauma da própria pandemia, dos efeitos do medo, mas o reinventar também, né? Essa experiência que nós passamos. E é mais ou menos essa abordagem que a gente faz dentro dos textos, né? Que coisa interessante, né? Agora te ouvindo aqui, eu lembrava de tudo que aconteceu, né? E é algo que a gente não pode esquecer. O livro ele também tem esse objetivo, né? A gente não esquecer o que viveu. Exatamente. O objetivo é esse. Porque pandemia, Cristiano, era algo muito longínquo para nós. Poucas vezes, em poucos momentos, a gente refletiu sobre isso. Eu relato ainda a primeira vez que eu tive uma reflexão, ainda antes do fato, que foi através de uma cliente já de bastante idade. Eu fazia o inventário da mãe dela. A mãe dela faleceu com 107 anos. E ela me contou, por acaso, nem se pensava ainda, sequer na Covid, mas ela me contou dos relatos da mãe dela na época da gripe espanhola. Então, ela contou que a mãe morava na frente do Hospital de Caridade e assistia toda a madrugada uma carroça saindo do hospital levando os corpos. E diz que durante a avenida até o local que enterravam os corpos, esse carroceiro era abordado por pessoas que colocavam os corpos dos seus familiares na carroça. E aquilo me pareceu tão irreal, uma história, né? Tão irreal. Me chamou a atenção, mas é algo assim que passou. E depois, eu não sei como tu começaste a se envolver com a questão da pandemia, mas eu relato também que foi nas férias do ano de 2020, eu indo para a praia, e brincando na internet eu comecei a assistir alguns vídeos que não tinha, eles vinham sem nenhuma identificação
e eles mostravam pessoas com traços orientais que caíam na rua, nos locais públicos, e eram vídeos sem som, bem clandestinos, percebia que era algo assim que me assustou. E eu comecei a me preocupar com a questão, mas sem a menor ideia, né? E aí somos surpreendidos com a notícia. Se a gente fizer uma análise de linha de tempo, foi tudo muito rápido, né, Cristiano? E não passou ainda, né? Vamos Não registrar passou, bem isso, exato. mas aquele período mais complicado, graças a Deus, a gente... tanto é que a gente... Agora eu falo de mim, de ti, na hipótese, né? Estamos aqui, então ultrapassamos. Sobrevivemos, né? Exato, sobrevivemos e obviamente que a gente se sensibiliza com todas as pessoas que perderam seus familiares, seus entes queridos e que nunca mais se repita isso. É verdade. Ainda que, né? Às vezes a gente, quando sai uma notícia de uma variante nova, parece que gera aquele pânico generalizado. E assim, ó, nós tivemos o ano de 2020, ele foi um ano de muito medo, né? Às vezes eu assisto ainda alguns vídeos das primeiras aulas e a gente percebe até na nossa própria expressão que era algo assim. Bem, chegou num determinado momento que eu pensei em desistir, né? E eu tive um apoio, por incrível que pareça, não só da coordenação, mas de um aluno. Porque quando começou a ser exigido que as aulas fossem ao vivo, eu não conseguia. Não conseguia lidar com toda a tecnologia, não tinha apoio dentro de casa. E aí um aluno se dispôs a fazer isso para mim. E a gente se superou, na verdade. Eu entendo que eu consegui me superar ali, né? E conseguimos nos organizar, nos unir, né, Cristiano? Eu falo sobre isso num dos textos da união, né? Eu lembrei muito de um poema que, na verdade, ele faz parte de uma música do Dorival Caymmi, que é Navegar é preciso, morrer não é preciso. Isso é um poema que vem lá da Grécia Antiga e que é um tipo de um chamamento de um general para a guerra. E eu acho que foi o que nós enfrentamos, né? Sabe que eu dificilmente converso a respeito disso, assim, do desafio que foi estar, né, num curso de graduação e passar por aquilo. Porque, geralmente, a questão da pandemia, ela é, né, discutida, ela é enfrentada em outros setores, como se a educação não fizesse parte daquilo. E nós vivemos a pandemia dentro da educação e foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Às vezes a gente pensa assim, que não houve muito aprendizado em termos de conteúdo e tal, mas eu acho que a experiência de vida foi inigualável, né? Porque a gente, além de reaprender uma nova forma de magistério, que na verdade nos deu uma abertura, nos incentivou também, né, a novas tecnologias, essa experiência de relacionamento humano, que é meio contraditório, porque nós estávamos isolados, mas ao mesmo tempo havia uma empatia com as pessoas, com as histórias. Né? Eu lembro das nossas campanhas, por exemplo, para ajudar alunos, família, né? A família de um aluno que se perderam vários membros, lembra, né? E as nossas comunicações também, as nossas reuniões, né, Cristiano? Sabe que é motivo de orgulho isso, porque nós conseguimos manter o curso vivo, atuante, sem nenhum dia praticamente. Exatamente. Sem aula. Exatamente. Não teve uma semana para a gente se preparar. Foi tudo assim, né? Eu lembro que foi numa segunda ou numa terça-feira, ali foi o dia 16 de março, se eu não me engano. Sim, que aconteceu, e nós imaginávamos que seriam uns 10 dias. Exato. E depois foi ampliando, né? E nós tivemos que nos adaptar. Então, eu escrevo sobre isso, assim, as minhas angústias, o medo de não poder ver mais o meu neto, né? Porque eu lembro muito, assim, do primeiro momento que o ministro da Saúde, na época ainda, o Mandetta, falou sobre os avós, que aquilo me chocou muito. Meu Deus, os filhos, os netos serão separados dos avós, os filhos serão separados de pais, né? Que é algo que, quando nós íamos imaginar que iam passar por isso, né? E isso fez, assim, surgir uma série de reflexões que eu acho que colocar no papel, escrever a crônica me ajudou muito a superar, né? Talvez outros tenham buscado outras formas, mas eu até... Foi duas coisas. Eu me voltei para o artesanato,
porque como estava em casa, precisava me ocupar, Claro. e para a escrita, né, para as crônicas. E essa foi a intenção do livro, daí de que não se perdessem essas crônicas. Vou mostrar de novo aqui para o nosso telespectador o livro maravilhoso da professora Bernadette Leder dos Santos, professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Quantos anos já, professora? Olha, Aqui. Cristiano, eu acho que desde que iniciou o curso, praticamente. 23 anos de história tem o curso. Então eu devo estar aqui há 21 por aí, porque eu peguei a turma de Direito de Família e Sucessões, né, as primeiras. Sabe que essa é uma característica, e eu sempre faço questão de referir isso, né? Para mim é um dos segredos desse curso, é esse tempo, o longevo tempo dos professores aqui. Tem muitos de nós que estão aqui há 20 anos, é o meu caso, é o teu, da professora Rosane, do Químio, de tantos outros. E, na verdade, quem saiu foi por outras questões, né? Questões da própria vida mesmo, né? Porque a equipe daqui conseguiu se manter e eu acho que até hoje a gente tem... E eu acho que até a experiência da pandemia nos uniu muito mais ainda, né? A gente jamais vai esquecer esses parceiros dessa viagem turbulenta, né? Como eu digo. Verdade. Sabe que uma vez, numa fala, a reitora disse assim aqui no UFN, ela foi questionada por algum professor sobre a questão da estabilidade, né? E ela disse, mas vocês constroem a estabilidade de vocês aqui. E é verdade. É verdade, sim, com certeza. Tanto é que estamos aí há 20 anos. Né? Passamos por tanta coisa, né? Exatamente. Não, e passamos pelo período mais delicado que a gente podia ter passado, que foi o da pandemia, inegavelmente. Exatamente, Muitos de nós não sabiam o que era um Moodle, né, professora? Convenhamos. Sim, a gente tinha ali como instrumento oferecido. O curso de Direito não é um curso que... Né? A gente sempre acreditou na aula expositiva, no olho a olho, que não tem mesmo, que pague, mas foi um instrumento que a gente teve mesmo, né? E eu acho que as aulas online, as câmeras dos alunos apagadas, aquela luta para fazer com que eles participassem. Eu acho interessante que até hoje eu tenho alunos que dizem, professora, a senhora não lembra de mim, porque eu fui aluna na época da pandemia, então tu não abria a câmera. Isso foi um outro desafio que a gente teve que encarar, porque realmente assim, gerava uma certa irritação na gente aqui. Exato. Né? E algumas situações pitorescas, né, Cristiano? Eu lembro assim, agora assistindo algumas aulas, por exemplo, onde eu moro fica próximo da estação ferroviária. Certo. E há um barulho de trem, de choque de vagões, quando está montando, ao apito do trem. É algo que eu nem ouço. Fazem 50 anos praticamente que eu moro ali. E agora no vídeo ouviu o barulho. Percebo. Que interessante, né? Viver. É uma coisa viva, né? Então, de repente, aquilo ali, a universidade foi para dentro da nossa casa, né? É o gatinho que interrompeu às vezes, é o som de uma construção ao lado, do caminhão de lixo passando. São coisas que a gente... A rotina nos tira isso, essa percepção. Exatamente, exatamente. E isso nos sacudiu, assim, fez a gente voltar para esse lado humano, né? E é mais ou menos esse enfoque mesmo que eu procuro dar, né? Tem um texto que eu chamo de a palavra que traduziria o ano de 2020, e eu sempre achei, até aquele momento, que era solidão. Eu me sentia muito só, né? Não só por estar em casa, sozinha, isolada, com meu marido e um dos meus filhos, mas assim, o dar aula sem enxergar os alunos, aquelas câmeras apagadas. E aí chega o fim do semestre e a gente fez uma avaliação, pedindo para os alunos dar um feedback das aulas. Sim. E eu percebi que a palavra de 2020 não era solidão, era empatia. Porque a gente percebia assim, o quanto os alunos se identificavam. Talvez até os sons domésticos fizessem eles se identificar mais conosco, né? Todos foram convidados a conhecer nossas casas e a entrar para dentro das nossas casas. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Né? E nós na casa deles, por óbvio. E nós na casa deles, né? Professora, te parabenizo por todos esses anos aqui. Eu tenho muito orgulho de ser teu colega. Eu tenho muito orgulho de ter sido tua professora e tua colega. E agora, meu coordenador. Coisa boa, professora. E as portas do estúdio sempre abertas aqui, a senhora, para a hora que a senhora quiser retornar. Obrigada, Cristiano. Obrigada, equipe toda. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.